Sejam bem-vindos a mais um projeto Jesuítas Rio Grande do Sul. Não esqueçam de se inscrever e ajudem-nos a divulgar o nosso canal. Se gostarem do conteúdo, não esqueçam de dar aquele likezinho. Vamos ao vídeo. Do tesouro do camelo. Ao encontrar um camelo, leve em consideração as pousadas e banhos que estiverem por perto. Pode ser no alojamento. Há também camelôs que dizem que você percorrerá uma certa distância. Outra questão é que, como os camelôs não podem avançar na área rochosa, é mais lógico procurar o sepultamento com uma área plana. Outra opinião é explicado por uma interpretação de que o enterro do camelo ambulante está mais à frente e o enterro do camelo em pé está logo ali. Se houver uma carga no camelo, afirma-se que será enterrado em breve. O camelo representa um tesouro ou objetos de valor em particular. Deve ser resolvido muito bem com outras figuras que devem ser examinadas. Camelôs significam dinheiro, bem como itens que podem ser transportados por camelo. Marca do tesouro Pitchfork. É um sinal de perigo. Embora seja conhecido como uma ferramenta agrícola, também pode atuar como uma ferramenta de guerra. É uma boa ferramenta para uma pessoa se defender e, paralelamente, seu enterro contém perigo e armadilha. Outra opinião: o forcado é uma ferramenta agrícola. Você deve pesquisar em uma área plana, como uma eira. Se houver uma rocha plana, você deve dirigir-se para esse ponto e não deve ignorar outras diferenças. Não vamos esquecer que quase todos os enterros foram escondidos mirando nas rochas. Primeiro, verifique as rochas e o fundo das rochas. Se não houver tal rocha, procure um poço ou um monte no chão. O monte será uma pequena pilha de seixos. O forcado é o enterro ou túmulo de um administrador que não é como um rei. Meça a parte da alça. 1 centímetro é um degrau ou metro. A pesquisa deve ser feita na direção da alça, e se não houver diferenças nessa área, deve-se procurar a assistência do dispositivo. Do ou sign. Pode haver túmulos pertencentes aos chefes das tribos, é certo que é uma descrição masculina. Sepultura cheia de quintal pode falar de túneis de armadilha. O falcão ou falcão é um predador, sua visão é desenvolvida. Ele pode ver sua presa mesmo que esteja longe, ele a pega e a coloca entre seus pés e a com. Provavelmente bandido ou enterro de guerra. Sabe-se que seu sepultamento geralmente é em locais fechados. O enterro pode ser muito próximo ou distante, mas deve ser do ponto de vista do local onde o sinal está localizado. Sua cabeça ou garras podem dar direção, é um sinal de enterro seguro. Se houver uma águia, há um túmulo de um soldado, olhe para onde a águia está olhando, deve haver uma área plana na frente, procure por terrenos não naturais, como colapso e empilhamento nesta área plana. Marcas de tesouro de porco. Um ponto importante é que, como resultado de nossa pesquisa, descobrimos que o sinal do forcado também incluía o significado de 5 ou 50 na época grega. Esta informação pode ser importante para a caça ao tesouro. Embora existam muitos rumores sobre o sinal do porco, o mais certo é uma entrada de adega perto de um porco. As mais visíveis são as entradas criadas pelas portas das rochas principais. Isso é válido para porcos solteiros, não para os porquinhos que escrevi. 1. Se os leitões estiverem fotografados, se os filhotes estiverem espalhados ao redor da porca-mãe, a pesquisa deve ser feita usando o número total e múltiplos dos porcos na direção do porco grande. Tesouro é geralmente herança. Eles são o ouro do chefe da família ou de um governante. 2. Se o porco estiver na frente dos bezerros em fila, a pesquisa deve ser concentrada na direção que todos eles estão voltados. 3. Se um dos filhotes estiver virado para trás, diferente dos demais, o enterro fica a 1 ou 10 passos de distância para cada filhote, na direção oposta da direção do rebanho, e geralmente cai sob a pedra. Por exemplo, se houver 4 filhotes, o enterro será 4 passos à frente ou 40 passos à frente, a uma distância profunda. Às vezes, esse número também é expresso como sob a rocha a uma distância de 30 metros para trás. 4. O enterro do porco é duro e profundo. Não é semelhante à questão da galinha e dos pintinhos.
Quando as galinhas com filhotes dizem dinheiro, os porcos podem contar sobre as entradas das cavernas. Quando encontramos tais sinais, nunca devemos destruí-los. Marca do tesouro do dragão. Outra opinião. Não deve ser confundido com sinais de cobras. Algumas cobras e lagartos são na verdade dragões, mas devemos ter cuidado aqui. Ao contrário da cobra, ela descreve as entradas do porão da caverna, e como os dragões têm a capacidade de voar, é possível que o enterro seja na colina dominante. Outro ponto de vista, não era frequentemente usado como marca de sepultamento. Também foi usado como um símbolo que as civilizações na história adoravam como deuses. Em algumas civilizações, eles usaram o dragão em decorações de paredes e cavernas. Marcas de dragão usadas como marcas de enterro geralmente não são desenhos, mas relevos. Por ser um animal forte e perigoso, possui um grande sepultamento, é muito difícil de trabalhar e contém perigos. Em nossas pesquisas, cavernas fechadas e túneis estreitos das cavernas foram encontrados nas áreas com o signo do dragão. Sinais de dragão também podem se referir a vários túneis. Sinal de tesouro de mão. Sinal de mão significa pressionar com a mão. Assim como a palavra, eu imprimirei minha mão no Alcorão, é o maior juramento, ela menciona o grande juramento em sinais de mão. A direção dos dedos é investigada. O ponto ao qual daremos atenção especial é continuar nossa pesquisa na direção dos dedos apontando em direções diferentes. Não é um sinal por si só. Você encontrará sinais complementares na direção do dedo diferente. Os sinais do lado da mão provavelmente lhe mostrarão direção e profundidade. Os gregos usavam o sinal de mão como alívio como juramento. Desta explicação, podemos deduzir no sentido de sepultamento juramentado ou sepultamento enterrado. Marca do tesouro da caverna, caverna de gás. Os sinais de caverna são em forma de C, D e U. O invertido significa caverna fechada e o com boca aberta significa caverna aberta. Não há evento de gás. Em geral, o envenenamento ocorre muito lentamente. Você definitivamente deve entrar nas cavernas sem vestígios de vida animal com uma máscara de gás. Em geral, os caçadores de tesouros morrem sem entender nada porque são envenenados lentamente por esse gás. Cavernas com alto potencial de gás devem ser acessadas com ventilação e máscara de gás. Depois de entrar na caverna, a primeira coisa que devemos procurar é se há sinais nas paredes da caverna. Marca do tesouro do servo, ovas. É um símbolo de amor incondicional e compaixão, mais frequentemente simbolizado nos túmulos das deusas. Se o servo que você encontrar tiver chifres, os chifres também estarão escondidos. Enquanto o servo reclinado descreve o túmulo da deusa, o servo com chifres em pé pode descrever o enterro em dois lugares diferentes. Destes tipos de signos, o veado costuma ser feito no ponto de partida do cume da montanha ou das colinas. Todos os lugares devem ser observados muito bem no caminho para o cume onde se encontra a rocha sobre a qual foi construída. A cabeça, chifres ou pés do servo podem dar direção. Marca do tesouro do olho. A primeira coisa que devemos prestar atenção no sinal do olho é se o olho está chorando. Outra opinião. Foi visto que este sinal foi feito como relevo e talha nas condições de campo do nosso país. O significado conhecido deve ser determinado pelas diferenças na direção que o olho olha e a pesquisa deve ser continuada. Novamente, com base na lógica, pensamos que os sinais oculares são o último ponto que mostra o enterro. O número de linhas de cílios no olho pode dar uma medida de metro ou degrau. O enterro deve ser pesquisado calculando essas dimensões e múltiplos nas diferentes direções do sinal. Muito provavelmente, as mercadorias colocadas em uma rocha esculpida constituem o significado das mercadorias colocadas no cubo. Sinal do tesouro solar. Marcadores de tesouro de veado. Outra visão. O signo solar está entre os sinais orientadores. É muito difícil entender qual caminho seguir. Alguns códigos no Sol dizem a que horas do dia você irá em direção ao Sol. Se for um sinal grave, as colinas dominantes que veem a luz do nascer ao pôr do Sol são importantes.
Outro ponto de vista: pode não ficar sozinho, mas todo signo onde o signo solar está é muito importante. Simboliza pessoas com qualidades de liderança, como o rei, comandante. Recomendamos que você faça uma pesquisa na área onde está localizado o letreiro, no Pico Pepe, onde as luzes vão bater primeiro, na direção do nascer do sol. Nossa outra sugestão é verificar se há traços de murcho e dobras que foram feitas com o letreiro durante a confecção. Tais situações podem dar direção. Se um símbolo crescente for usado com ele, provavelmente é uma tumba real pertence às civilizações. Atenção! Ao notificar o museu da região, agiremos corretamente como caçadores de tesouros. Sinal do Tesouro do Pombo. O significado de pombo varia. O pombo sozinho e com as asas abertas indica que o enterro está muito próximo. Diferenças não naturais em torno do sinal devem ser observadas. O significado de dois pombos olhando um para o outro é que há um enterro onde eles estão. Um pombo voador, por outro lado, dá direção a um sinal diferente e indica que o enterro é na direção em que está voando. Uma pomba tem muitos significados como amor, graça, devoção, santidade, mãe, elevação, mensageira. Além disso, existem dois sinais de pombas diferentes. Um é um pombo-correio e o outro é feito para representar o sinal da cruz. Normalmente os bandidos usam o pombo-correio. O outro é um sinal para o túmulo de uma senhora. Marca do Tesouro da Cruz. As cruzes podem significar os túmulos e cemitérios de civilizações, bem como os locais de culto dessas civilizações. É um sinal feito para proteção, também pode ser chamado de sinal de talismã mais forte. Cruzes e cruzes pertencentes a civilizações estrangeiras foram feitas de muitas maneiras diferentes. Não significa sepultamento porque se refere à sepultura. Mas os sinais de cruz de bandidos, armênios e judeus indicam definitivamente o enterro. É imprescindível a busca na direção dos braços curtos ou longos do letreiro, onde está localizado. As cruzes são como a basmala dos muçulmanos. Assim como o muçulmano confia as coisas que esconde a Allah usando basmala, está confiando a Allah, pois deseja ser protegido da mesma maneira na cruz.